Você ouve a partir de agora Opinião Pernambuco, na Rádio Universitária FM 99.9, Rádio Paulo Freire AM 820 e no YouTube, no canal da TVU Recife. Boa noite. O Opinião Pernambuco desta quarta-feira está começando agora e hoje vamos conversar sobre educação financeira. De acordo com dados da Serasa, ano passado a quantidade de brasileiros inadimplentes bateu recorde. Mais de 66 milhões de pessoas estão na lista de negativados nos órgãos de proteção ao crédito. Salários muito baixos, falta de organização financeira, imprevistos. O que leva uma pessoa a perder o controle e não conseguir honrar com as suas dívidas. É sobre essas e outras questões que vamos falar hoje aqui no programa. Para conversar sobre esse assunto, a gente convidou os educadores financeiros Paulo Rio e Leandro Trajano. Eu sou Andréa Rocha e a partir de agora você acompanha a gente pelas rádios Universitária FM e Paulo Freire AM. A gente lembra que você pode participar do programa enviando sua pergunta para o nosso chat no canal do YouTube TVU Recife ou pelo WhatsApp 3879-5454. Olá, muito boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Que bom estar aqui. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, André. Boa noite a todos que estão ouvindo. Bom, eu queria começar pelo básico. Falei de uma pesquisa aqui, vou falar de outra. Uma pesquisa feita pelo Estadão revelou que 52% dos brasileiros não sabem como se planejar financeiramente, enquanto 46% não se sentem seguros para estipular metas de longo prazo. E aí eu pergunto, quais são os princípios básicos da educação financeira e como essa educação financeira poderia ajudar esses brasileiros? Isso é um assunto que é bem interessante, né? Porque falta na base. Então, essa é a grande ideia, né? A educação é o que transforma. Então, a gente vê uma Coreia do Sul, por exemplo, que teve uma transformação grande, que levou décadas, mas que vem muito do que se deu de base de educação. E, claro, é muito importante tudo que a gente tem numa grade curricular hoje de educação, mas a gente pode trazer isso para a parte mais prática, aquilo que vai ser, sim, mais utilizado na fase adulta da vida e que vai se fazer necessário. Afinal, falar de dinheiro não é coisa de criança, não é assunto para criança. Sai para lá, menino. Quando é que vai ser assunto de criança? Quando a gente tiver mais um adulto engrossando, engordando a fila dos 80% praticamente que já entraram endividados em Pernambuco esse ano. Então, a gente tem que começar isso da base. E não se começa falando de números, não se começa propriamente dito falando de dinheiro, né? A gente deve começar falando de escolhas, trazendo algumas menções, de uma forma muito leve, muito, não é nem subliminar, mas é superficial, que vai tratando o universo financeiro, das escolhas, de entender um pouco mais sobre preço, de como se planejar, do que estabelecer de metas, para que pouco a pouco essa criança tenha uma consciência em relação à condição, ao meio que ela vive, ao que ela busca e o que ela pode transformar, para que possa agir de acordo com essa realidade. E é isso que faltou para muitos adultos, né? Se a gente for ver, boa parte das pessoas que se endividam não é pelas coisas básicas, pelo que é necessário para viver. Muitas vezes a gente dá aquele pulinho que todo mundo quer dar. Isso não é uma falha, é uma consequência da gente querer ter uma qualidade de vida melhor, da gente querer ter a primeira moto, o primeiro carro, de querer fazer uma viagem, um celular melhor, uma TV em casa, sobretudo no mundo tão consumista e pouco consciente que a gente vive, onde todos os impulsos são compre, é o último, você pode parcelar em 24 vezes, você pode ter, onde você bota uma timeline de uma rede social e o que é que se vê o tempo todo. Dificilmente alguém vai dizer, calma, será que você precisa disso agora mesmo? Será que não tem outra prioridade? Vem em casa, troca uma ideia, sai dessa loja um pouco, até porque o vendedor é treinado para você não sair da região ali de encanto. Então, são muitos... É um fluxo muito grande, né, de informações, de entradas que terminam por não fazer com que as pessoas ajam de uma forma mais racional, até porque não são orientadas para isso. A gente é orientado num sistema de escassez que vem desde a inflação. Né? Se fazia uma compra mensal, porque se você deixar para comprar 15 dias depois de receber o salário, já vai ter aumentado o preço, então já acumula logo. E tudo isso termina influenciando. E aonde é que precisa vir a mudança? Nessa mudança precisa vir de dentro de cada um, mas com orientação. O governo, de modo geral, absolutamente não orienta. Tá? A mídia, a gente tem assunto, a gente tem momentos sim, mas ainda é muito pouco diante de tudo que precisa. Os bancos
ainda mais as pessoas não exploram o espaço que eles trazem disso e eles não têm o interesse e nem a obrigação disso. As escolas e faculdades e universidades estão pouco. Aí quando você chega na família, o retrospecto é o que traz aí para a gente. Inadimplência em alta, endividamento em alta e tudo que a gente vê. Leandro, você fez um resumão de tudo que eu queria falar. Né? Nossa Mas senhora. a gente vai falar detalhadamente de cada coisa que você bom falou. Quem está acompanhando a gente, né, já vai ter ideia de que, geral, dá para pincelar mais de uma coisa e de outra, né? Agora, Paulo, que é especialista justamente em educação financeira para crianças, vamos falar do que Leandro tocou no assunto, que é as escolas e as famílias. Como essa educação financeira pode começar a partir de muito cedo? Eu costumo dizer, quando me perguntam, quando falam que Leandro acabou de falar, por exemplo, que a educação financeira não é coisa de criança. E aí, o que é que acontece? Nosso filho nasce, e o que é que a gente espera que ele seja? A gente espera criar ele para ele ser o quê? Para ele ser um bom filho, para ele, quando crescer e for adulto e conhecer alguém, ele ser um bom cônjuge, um bom marido, uma boa esposa, para que ele tenha uma vida financeira, uma vida profissional próspera, desenvolvida e que ele possa se aposentar no futuro com dignidade, mantendo o padrão de vida que ele construiu. E aí o que é que a gente começa a fazer? Quando nosso filho entra na escola, por volta ali dos 2 anos, é muito comum que a criança morda o amiguinho. Ela não sabe se expressar, ela ainda não tem essa capacidade de dizer bem o que quer, então ela acaba se expressando através desses atos. E aí a professora ou a diretora chama a gente na escola e comunica, fulaninho mordeu, seu filho mordeu, conversa com ele em casa. O que é que a gente faz? A gente chama ele, filho, morder não é legal, tem que fazer carinho, é carinho no amiguinho, não é puxar cabelo. E aí a gente mesmo costuma fazer isso com o filho. Quando a gente está num momento de disputa de brinquedo, em que o filho, quando você está na posição ativa da coisa, o que é que você faz? Não, filho, deixa o amiguinho brincar, daqui a pouco você brinca de novo. Quando você está na posição passiva da coisa, fica aquele olhar constrangido com outro pai ou com outra mãe, você esperando que ele faça algo e às vezes ele não faz nada. E aí você, não, filho, vamos brincar com outra coisa. E traz o filho para outro campo. Outro momento é quando está na vez, a gente quer brincar, o filho quer brincar sempre. Ele está naquela muita fase egocentrada, então é tudo ele, tudo para ele. Então, o que é que ele faz? Ele quer a vez dele sempre. E o que a gente, não, filho, a vez do amiguinho, daqui a pouco você vai de novo. Quando ele começa a crescer mais, e que ele só quer o lazer e não quer estudar, é videogame o tempo todo. O que é que a gente faz? Filho, primeiro é a responsabilidade, primeiro é o estudo, depois a gente vai pro lazer. O que é que a gente está fazendo na essência? Regulando o comportamento, mostrando a ele que cada coisa tem seu lugar. Por que quando a gente fala de dinheiro tem que ser diferente? Porque a gente não pode promover essas experiências de escolhas, como o Leandro falou, de que é preciso construir um hábito de poupar alguma coisa, é preciso planejar para conquistar um sonho, porque a gente não pode promover essas experiências na infância para que a gente construa um hábito, que os nossos hábitos não são adquiridos do dia para a noite. Nossos hábitos são construídos. E quando a gente já é adulto, para desconstruir, o processo é muito mais complexo. Porque você já está acostumado àquilo. Você imagina fazer diferente? Dá bastante trabalho. Então, é por isso que a educação financeira, ela vem de base, como o Leandro disse, ela precisa vir de base, porque Leandro costuma dizer isso, o dinheiro é o maior relacionamento que você vai ter por mais tempo, é com o dinheiro. Então, é preciso você aprender a lidar com ele, senão ele lhe domina. Você precisa dominá-lo para que você acabe tendo uma vida próspera no fim das contas e acabe sendo feliz, porque não adianta. Isso interfere nos relacionamentos, interfere na família, interfere no trabalho, interfere nas amizades, interfere nos sonhos. Então, é algo que realmente a gente precisa parar, pensar de que dinheiro é sim assunto para a criança e eu preciso desenvolver isso no meu filho logo. Olhe para a sua vida financeira, veja como ela está e faça um retrospecto de como foi a sua educação financeira na sua infância. Se talvez você pode até estar bem, será que não poderia estar melhor? Se tivesse feito melhores escolhas, se tivesse sido melhor orientado. Então, é isso que a gente tenta proporcionar já na infância. Queria falar de um tema um pouco polêmico, né? Que, como eu falei da pesquisa, demonstrou que 80% das famílias estão endividadas e 30% têm contas atrasadas. E aí eu digo, 80% é muita coisa das famílias brasileiras, é muita coisa. E aí eu pergunto, na minha opinião, o capitalismo é um sistema interessante, porque enquanto, ao mesmo tempo que ele diz compre, compre, compre,
ele tem o discurso de que a pessoa não tem dinheiro guardado porque não poupa. E aí, como é que se consegue esse equilíbrio entre resistir a esse discurso capitalista de que você precisa disso, daquilo para ser feliz, para ter uma vida melhor, mais interessante, e conseguir realmente se organizar, como você disse, pensar, não, será que realmente eu preciso? Aonde se dá esse equilíbrio? Também tem que vir da infância? Tem que partir de dentro, porque se vier do que vem de fora, pesa. Porque é aquela história, dá o veneno e dá o antídoto, né? O veneno é compre, consuma, você pode, você trabalha tanto, você se esforça. Hoje em dia você corre tanto atrás, poxa, não dá agora. Compra cartão de crédito, em 2 fica pesado, dá para dividir em 10, é sem juros. Então, assim, tem muita coisa o tempo todo que incentiva a gente a ir fazer acontecer. E pouca coisa que diz, calma, será que é agora mesmo? Se o celular você comprou há 2 anos, o que é que vai mudar tanto? Apaga umas fotos, apaga umas coisas, não compra agora não. Peraí, para que outra TV? Para que assinar outro stream se o que você tem não está nem usando? Será que você já viu quanto paga? Então, a gente tem muita coisa sempre para consumir. E se você consome, você vai além, se endivida, opa, não tem problema. Tem financeira que te dá crédito. Você pode tomar um empréstimo consignado, os juros são menores. Ah, não, pega um empréstimo pessoal. É isso, tem o veneno do consumo, um consumo que é inconsciente, um consumo que vem de todas as partes e que hoje a gente tem um marketing que é muito acirrado. Então, a gente não tem uma entrega de panfleto aleatória que você recebe e diz, vixe, mas isso não tem nada a ver comigo, nem filho eu tenho, nem pet eu tenho. Não, a propaganda vem na sua mão, no seu smartphone, de acordo com o lugar que você está, para o meio social que você vive, para as hashtags que você curte, para o tipo de perfil, ou seja, extremamente E hoje em dia até para o que você fala perto do celular, né? Para tudo. É impressionante. Então, é muito assertivo e muito perigoso. Eu conversava mais cedo com alguém e venho falando muito. Até que ponto é benéfico para a gente ter uma internet, ter uma inteligência das coisas, ter agora a inteligência artificial avançando tanto mais quanto a sociedade, quanto a famílias, quanto a ser humano. Porque cada vez menos a gente é humano. Até porque o ter é o que as pessoas mais querem. E as pessoas trabalham muito para ter. E aí tem até uma reflexão que vem de encontro, já que ele não é nada capitalista, né? Eu acho que uma pessoa, para mim, de referência muito bom, que é o Mujica, né? Que ele fala, que até linka com uma outra frase, que não é dele, mas traz o pensamento dele, né? Já parou em casa e olhou em sua volta tudo que você tem? Já parou para pensar que todas essas bugigangas são coisas e que essas coisas, para você ter ali, custaram o seu tempo. Tempo que você abriu mão de fazer outras coisas que talvez você goste muito mais para ter aquilo que agora está encostado. E tudo isso influencia nas nossas escolhas e nos inputs que a gente tem, que vá, que compre, que faça. A gente mora numa cidade que é insegura, a gente mora num país que é muito inseguro, que muitas vezes em clausuras joga a gente para dentro de centros comerciais, onde ali você não tem relógio, tudo é próprio, é adequado para a gente comprar. E as pessoas não se libertam para dizer, não, peraí, eu não estou legal, minhas finanças não estão batendo. Esse fim de semana eu vou sair de casa sim, mas eu vou fazer uma programação mais criativa. Eu vou aqui para o Marco Zero, eu vou para um parque perto da minha casa, vou caminhar no Canal do Cavoco, no Dona Lindu, não importa, eu vou para o Parque da Jaqueira, a gente vai fazer um piqueniquezinho, vai passar o dia e volta para casa. Mas eu não vou gastar, ou eu vou ficar em casa, tomar meu suco, meu refrigerante, um Netflix, ou não sei, botar um YouTube e fazer uma coisa diferente. Porque se eu fizer isso fim de semana sim, fim de semana não, eu gasto menos, com isso eu consigo poupar e me equilibrar. Mas não, o que a gente tem realmente é um capitalismo em todos os sentidos, e o marketing e todo o sistema que a gente vive, né, que incentiva a gente a consumir mais, a poupar menos. Isso traz o desequilíbrio, que traz o endividamento na crescente, como você falou, e só para fechar, a inadimplência, que normalmente é medido por quem não paga uma conta há pelo menos um mês, nenhuma conta, na verdade, são 2 contas. Então, esses 30% da população, que são equivalentes à população da Inglaterra ou da Itália, ou seja, a gente tem uma Inglaterra ou Itália no Brasil de inadimplentes, de pessoas que devem e não negam, e vão pagar quanto puder. Como é que essa pessoa dorme? Como é que ela está com o esposo, com a esposa? Como é que ela está no trabalho de produtividade? Se não consegue pagar as contas em dias, fatalmente oferecer saúde, segurança, lazer, educação, do jeito que queria para a família. Menos focado, menos tranquilo, menos produtivo, resultado pior para a empresa. E aí vem o ciclo todo do que impacta na nossa economia. E isso é muito grave. Só pontuar uma coisa aí que o Leandro falou, que é muito, muito importante. O que ele falou, que a questão de dentro, é muito a questão emocional.
Por isso que a gente fala que a educação financeira, sem autorregulação emocional, ela é muito pouco eficaz. Ela não funciona, porque a gente tem sempre estímulo e a gente tem sempre o desejo do querer e às vezes a gente está passando por um momento difícil, familiar ou pessoal, o que quer que seja, e a gente desconta isso. A gente precisa dar fuga a esse sentimento que pode ser até de alegria, de euforia. Você está muito alegre com o que aconteceu e você... Muitas vezes as pessoas usam isso, onde algumas usam no dinheiro, outras usam nas drogas, no álcool, na comida. Então, isso desperta a compulsão. A falta de ferramentas de autorregulação emocional carregam muito desse inadimplência também, como carregam também vícios em outros lugares, em outros locais. Então, você olhar para dentro, conseguir se autorregular, isso a gente precisa construir também desde a base. Fazer com que a criança, desde cedo, entenda o que está sentindo e a gente promover atividades com que ela consiga se autorregular de outra forma. Isso que eu ia perguntar. E para a criança, né, que não tem essa autorregulação, que está sendo bombardeada falta também. Modelo, né? Exatamente. E eu tenho outra coisa muito séria, que é os pais que não tiveram acesso a muita coisa na infância e que hoje em dia se sentem como se devessem alguma coisa ao filho, né? Querem dar tudo que não tiveram. E aí, como é que ajuda essa criança a se educar financeiramente, né? Olha, é preciso primeiro que os pais eles tenham a consciência de que estão fazendo isso, de que estão criando, no fim das contas, uma criança que tende a ser consumista. Então, é preciso que os pais se desconstruam primeiro e entendam que, eu não tive muito na minha infância, mas não quer dizer que eu precise dar tudo ao meu filho. Porque senão ele vai acabar sem nada também. Tudo que eu acabe construindo, ele vai destruir, porque ele não sabe, não aprendeu a lidar com o dinheiro. Então, você dar tudo, é melhor que você promova experiências e o não educa. O sim não educa nada. Quem educa é o não. Filho, isso não está no nosso orçamento agora. Filho, hoje não dá, hoje papai não veio para isso. Então, você quer um presente, você quer um brinquedo? Quais são as datas comemorativas que a gente tem para ganhar brinquedo? É aniversário, é Natal e é Dia das Crianças. Você quer um brinquedo? O que é que a gente pode fazer para você conquistar o valor necessário? Vamos promover experiências para ele entender como é que o dinheiro é gerado, como é que ele é conquistado, que é com esforço, que é com criatividade. E, no caso dele, usando a brincadeira, porque a gente não vai exigir que a criança não trabalhe, né? Ou não deveria. Então, é trazer aquilo em tom de brincadeira, de promover as experiências brincando, que é assim que a criança aprende. Então, dar tudo, porque eu não tive, talvez... não seja a prática mais adequada. Você acha... pontos. Interessante. Né? Um da criatividade, né? Eu estava voltando de viagem sexta, tive uns eventos fora semana passada, e aí minha esposa disse que, Theo voltou com R$2 da escola. Eu disse, Theo é seu filho? Meu filho, né? E eu disse, será que ele achou e tal? Porque eu estava dizendo a ele, olha, se achou na sala de alguém, está na sala. Se achou perto da banca de um coleguinha, mostra a tia, ela vai saber de quem é. Agora, realmente, se achou na rua, achou no lugar solto, deu sorte, ok. O dinheiro caiu de alguma maneira ali do céu ou do bolso de alguém, né? Agora, ela disse, não, ele estava com as figurinhas repetidas e aí ele viu um coleguinha que queria e ele vendeu para poder comprar um pacotinho novo. Eu disse, que massa. Ele precificou com base em quê? Ele tem 8 anos, né? Ele vendeu por R$2 2 figurinhas. Como é que foi a iniciativa e a conversa dos dois para chegar lá? Chegou, não importa. Então, assim, a criança vai procurando alternativas. Ele sabe que o objetivo era comprar um outro pacotinho. Ele sabe que aquelas eram repetidas. Não tem muita criança com esse algo. Se ele vendesse com R$2, já chegava perto de mais um pacotinho, tem um dinheirinho que ele junta e chega lá. Ele se virou, ele correu atrás. Esse é um ponto. E esse outro que você tocou é muito interessante, porque tem um jogo de tabuleiro que eu desenvolvi com Pedro Santana também, que é especialista em gamificação e tal, amigo de outras jornadas de trabalho. É o único projeto que eu realmente não tirei do papel, mas até lá atrás o Paulo Assessor jogou ele, a gente rodou um protótipo porque passamos num projeto de aceleração do Banco Central com a FEBRABAN, e é um jogo, Batalha Financeira, e uma das perguntas do jogo, que a ideia é justamente promover conhecimento, experiências, é essa. Você teve uma infância muito regrada, limitada, e hoje você tem uma vida adulta que te permite experiências diferentes para o seu filho que você não teve acesso lá atrás. E então, o que é que você faria? Você ia submeter, ia propor a ele aquele mesmo que você viveu para ele entender a dureza e dele correr atrás, ou não? Você vai dizer, poxa, eu não tive acesso a nada disso e hoje eu posso dar acesso a ele. Ele vai ter sim. Então, quando você bota isso numa mesa com 3, 4, 5, 6 pessoas... Cada um vai ter uma opinião diferente, isso gera discussão. E essa discussão permite a gente ter opiniões diferentes, percepções, aprender e desenvolver, para chegar em casa e dizer mesmo.
bem que fulano falou, eu acho que eu vou por essa linha. Então, falta muito isso, a gente ter momentos, espaços e oportunidades de discutir um pouco sobre a vida financeira, porque é tabu falar de dinheiro. Se tem muito, aí porque é metido com política. Eita, tá roubando. Eita, que sorte danada. A pessoa nunca pode ser competente, nunca pode ser honesto, né? Se tem pouco, então assim, não se fala do assunto. Passar a se falar, naturalizar mais isso e envolver é super importante e contribui muito. E você vê que, desculpa, André, que entre casais, isso é um problema grave. Porque tem casais que não falam de dinheiro, que um não sabe quanto o outro ganha. E existe uma infidelidade financeira entre casais que um tem um planejamento que é dele, ela tem um planejamento que é dela. E eles não se comunicam. Quer dizer, um quer uma casa de praia, outro quer uma casa de campo. Eles não vão estar no mesmo lugar. Não tem como. Não tem como isso acontecer. Então, o planejamento, ao invés de ser individual, eu tenho medo dela saber. Porque vai que a gente se separa e ela vai pedir pensão, vai saber quanto é que eu ganho, sei lá o que é que acontece num pensamento desse, mas ele precisa ser agregador. A família precisa construir algo junto, enquanto núcleo familiar. E o melhor, se tem filho, traz para perto. Procura, obviamente, a depender da idade, não pedir que ele interfira ali ou que ele dê sugestões. Fazer participar, né? Mas que ele participe daquilo, que ele veja que existe um planejamento e que ele é familiar, ele não é individual. Leandro falou em questão de se tem muito, né, não pode falar porque tem muito, e se tem pouco, não se pode falar da educação financeira porque tem pouco. Eu confesso que eu também fico pensando muito nisso, assim, que como é que você fala da educação financeira para pessoas que não sabem o que vão comer na próxima refeição, que é o caso de 33 milhões de pessoas no Brasil. E aí eu quero que vocês me respondam. Como é que se trata de educação financeira para quem vive num país de desigualdades como o Brasil? E como é a educação financeira e se a educação financeira poderia ajudar a mudar esse cenário? Tem um total potencial para isso. A gente precisa mais políticas públicas, a gente precisa mais envolvimento nesse sentido. Eu tive, enfim, até ideias trocando aí recentes. Espero que a gente consiga engrenar de alguma forma projetos, né, com, sejam ministérios, enfim, algumas formas aí da gente chegar à população de uma maneira que leve mais isso, leve conteúdo, leve conhecimento. Eu sou muito feliz por poder, através das ondas do rádio e de outros meios de comunicação, conseguir atingir a população que eu sei que está ali na classe C, principalmente D, e aí que tem pouco acesso. E é sempre uma pergunta muito desafiadora, né? Quando a gente fala de e quem tem o salário mínimo, como é que faz? Tem como fazer, claro, é mais desafiador. Vai precisar ter um índice de renúncia muito maior, escolhas muito mais acirradas, muito mais apertadas. Talvez, enquanto quem tem 2, 3, 4, 5, 10 salários mínimos pode levar um chocolatezinho, pode escolher um produtozinho melhor, pode levar um plus na feira, essa pessoa vai ter que regrar muito mais, vai ter que ir muito mais para o básico. Talvez o feijão, o arroz, enfim, é assim o seu franguinho e tal, mas não dá para ter muito, um docinho, uma coisa, o fim de semana mais recheado, uma festinha, não. Então, assim, vai ter que se limitar muito mais. As escolhas vão ter que ser muito mais regradas. É muito duro isso, né? É muito duro. Não vai ter alternativa de, assim, o filho, se conseguir a vaga na escola, porque não tem para todo mundo, vai ter que ir para a pública estadual, se muito para a municipal, vai precisar, muito provavelmente, trabalhar 3 turnos, não vai ter muita folga fim de semana, o filho adolescente vai começar, logo que entra no juventude, já começar a contribuir com a renda de casa, se é um casal, e muitas vezes isso é problema, porque um dos dois se acomoda ou está entregue ao vício, é só a mulher que sustenta, isso quando não está em mãe solo ali, por aí vai, é muito mais desafiador. Então, isso vai solicitar, isso vai exigir, na verdade, mais renúncias, menos floreamento da vida, muito mais sofrimento, mas há a possibilidade de se equilibrar. Agora, claro, com tudo muito mais enxuto. Como? Sim ou sim, a comida vai ter que ser ali de casa, vai ter que levar uma marmitinha, o lazer é muito mais reduzido, não dá para ir muito além, não é? Até porque que lazer pago, quando se tem um salário mínimo, e a gente sabe, é uma parte da população que tem um salário mínimo, porque uma parte esmagadora tem acesso a muito menos do que isso, e uma vida já muito, mas muito regrada. E por menos acesso à informação, por menos tempo, às vezes até menos capacitação, claro, também, é muito mais difícil gerar uma renda extra. É fácil falar para mim, para você, para muitos dos que estão ouvindo a gente, gerar uma segunda renda extra. Talvez a gente tenha tido acesso a coisas no dia a dia que nos geraram muito mais possibilidades. Eu me vejo com a possibilidade de gerar renda das mais diversas formas. Claro. Das mais diversas formas. A gente ouve muito, né? Que dinheiro chama dinheiro, é aquela velha coisa, Mas quem não teve tanto vai ter que se limitar mais. Só para encerrar,
Em alguns casos é a criatividade. Quantas vezes eu não peguei algum Uber que disse, não, esse Uber não é meu não. Ele é do meu vizinho, que roda de 6 da manhã até 7 da noite, o carro descansa 2 horinhas, 9 da noite eu pego o carro com ele, eu vou até 5 da manhã. Metade do que eu pego é para mim, metade eu repasso para ele. Aí a gente vê duas coisas. Quem tem o carro fez com que o carro rode quase 24 horas, gerando para ele uma renda até quando ele está dormindo. E quem não tem o carro se virou, como tantos entregadores se viram, para pegar uma bikezinha do Banco Laranja lá e fazer a entrega para se virar. Então, exige muito mais revolução dessa pessoa, muito mais resistência a não querer apenas um auxílio do governo, alguma coisa, e dizer, eu vou tentar fazer mais, eu vou tentar ir além. Só que isso absolutamente não é fácil, né? Paulo, eu quero ouvir você sobre isso também, mas agora a gente precisa fazer um intervalo. A gente está conversando hoje sobre educação financeira, estamos conversando com Paulo Rio e Leandro Trajano. A gente vai fazer um rápido intervalo. Lembramos que você pode participar do programa fazendo sua pergunta através do chat do nosso canal do YouTube, TVU Recife, ou pelo WhatsApp 3879-5454. A gente volta daqui a pouquinho. 18h26. Fala, minha joia! Tudo beleza? Eu sei que você usa ônibus, não é? E eu também uso, por isso eu tô ligado nas dificuldades que a gente enfrenta. Demora, aperto, poucas linhas. Mas tu sabia que o transporte é um direito social garantido pela Constituição desde 2015? Isso mesmo. A gente tem que exigir um transporte público eficiente e que seja confortável. E tem que reclamar logo é com quem presta o serviço. Para reclamações sobre o sistema de transporte público de passageiros, o Grande Recife Consórcio de Transporte disponibiliza o WhatsApp 99488-3999. Repetindo, 99488-3999. E para mais informações, acesse o site www.granderecife.pe.gov.br. Se a gente não exigir os nossos direitos, aí é que a coisa não melhora mesmo. Uma ação das rádios universitárias FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco. InterD, música e conhecimento. Todas as quartas às 20 horas, você tem um encontro com temas sobre ciência e cultura, transmitidos de forma acessível e prazerosa. InterD, música e conhecimento, toda quarta às 20 horas, aqui na Universitária FM. Apresentação, AD Luna. MHz. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje estamos conversando sobre educação financeira. Estamos conversando com Paulo Rio e com Leandro Trajano, ambos educadores financeiros. A gente lembra que você pode participar do programa fazendo sua pergunta através do chat do nosso canal do YouTube, TVU Recife, ou pelo WhatsApp 3879-5454. Eu tenho aqui, falar em perguntas, eu tenho aqui o comentário de Ana Gisele. Primeiro, ela parabeniza a gente, diz como sempre o núcleo de TV e rádio universitária, trazendo um tema incrível para a gente. E pergunta, dá para aprender a gerir o nosso dinheiro sem gastar com esses gurus de investimento? Dá? Bom, olha, vamos lá, pode começar aí que o assunto é bom, muito bom. Primeiro agradecer aí pela pergunta dela, até, viu? Hoje em dia, tanto guru, é tanto, né? Mas vai lá. Hoje em dia a gente tem que estar esperto, né? Para quem realmente está capacitado para nos orientar num quesito que é tão sensível para muita gente e que envolve tantas coisas, né? O primeiro passo ela precisa... Bom, parabenizar por ter consciência de que precisa procurar algum lugar de ajuda, né? De auxílio, mas é preciso investigar antes quem é que você está
buscando esse auxílio, justamente para evitar os gurus, né? Mas assim, hoje a gente tem muitas obras, muitos livros, muitas pessoas que de fato vivem o que ensinam. Então a gente tentando buscar essas pessoas para pelo menos nos dar um norte, porque muita questão de você estabelecer um norte e a partir daí você sabe, todo mundo sabe que tem que se planejar, todo mundo sabe que tem que gastar menos do que ganha, sabe? Então, sair do trivial, mas buscar pessoas que realmente possam lhe conduzir, lhe auxiliar. Eu não sei se ela falou especificamente sobre os investimentos, mas sobre o planejamento falou em gerir o próprio dinheiro. Pronto. No gerenciamento do próprio dinheiro, é isso. Na parte de investimento, aí talvez seja um pouco mais complexo você encontrar alguém... Uma assessoria, Uma né? assessoria, mas tem as casas, assim, porque a gente tem os bancos que eles querem vender o serviço, né? Sem se preocupar realmente com o que você planeja para você. Ele coloca ali, ele tem comissão, tem taxas envolvendo, então você chegar nesse ponto realmente é algo complexo, mas você tendo esse input de ir atrás, de procurar, você encontra aquela pessoa ou aquela pessoa de fato que se assemelha mais ao que você espera, ao que você pretende e ao que você se identifica melhor com a forma de lidar. Leandro queria falar também. Eu acho que é dedicar tempo, né? É dedicar tempo para isso. Eu costumo dizer e tenho falado cada vez mais que a gente quer alguma coisa, a gente precisa dedicar tempo para aquela coisa. O problema é que para melhorar a vida financeira, eu não vejo as pessoas dedicarem tempo. E nem querem investir para isso, seja para um serviço, seja para um livro ou para nada. Simplesmente para dedicar tempo, porque um ponto que Paulo falou é que todo mundo sabe. Para eu ter uma vida financeira equilibrada, eu preciso gastar menos do que ganho. 6 a cada 10 brasileiros gastam mais do que ganham. Esse é o ponto de partida. Assim, quebra tudo que a gente falou aqui. Quer sair bem, ter uma vida financeira saudável, gaste menos do que ganha. Mas como é que eu vou? Faça escolhas que caibam dentro daquilo que dá. Mas eu ganho muito pouco, tal. Ok, tenta morar com o irmão, ver o que vai fazer. Eu sei que não é fácil assim, tá? Mas o que eu estou dizendo a gente sabe o que precisa fazer. A gente precisa dedicar um tempo para fazer. A gente precisa correr atrás. E é isso que falta, porque a gente prioriza o trabalho, que sempre puxa muito da gente. A gente precisa... que seja cuidar de filhos, a gente precisa fazer uma feira, a gente tem que tentar cuidar da saúde. A feira é para comer, cuidar da saúde é para estar melhor. O trabalho para ganhar um dinheiro. Como é que você vai gerir esse dinheiro que você trabalha se você não dedicar um tempo? Como é que você vai fazer uma feira mais consciente se você... Então, dedicar um tempo é essencial. E dedicar o tempo está também em filtrar quem você percebe que tem um trabalho que já está há um tempo ali, seja numa rede social, no que for, e que merece ser ouvido por você. Porque a verdade é que, como qualquer outra profissão, o educador financeiro cresceu muito nos últimos anos, abriu muito espaço. Então, muita gente que vê, poxa, eu cuido direitinho do meu dinheiro. As pessoas me perguntam muitas dicas. E foi assim que eu comecei lá atrás também. Né? Mas já tem 10 anos aí de trajetória. E nos últimos 3 anos, sobretudo, surgiu muita gente. Mas quantas dessas pessoas vieram para ficar? Ou quantas delas estão passando uma chuva? Porque a gente vive um momento de desemprego em alta, muito grande e tal. Então, vai percebendo aos poucos, vai ouvindo as pessoas, vai vendo as ideias. Gisele, não é isso? Gisele, claro, todos que estão acompanhando a gente, para que você possa beber, aproveitar um pouco de cada fonte e aplicar aquilo que você vê que faz sentido para a sua vida. E quando entra no campo de investimentos, então, só para a gente fechar, é muito mais fácil ganhar dinheiro fácil, dinheiro rápido. E nisso a gente vive vendo pessoas ganhando em golpe. E aí é um tema polêmico, não sei nem se está em pauta, como é, mas eu acho que as pessoas não têm ideia do que está acontecendo com essa questão esportiva, dessas bets e tal. Sim, já falamos sobre isso aqui também. Porque, assim, as pessoas não têm ideia. Isso que a gente está vendo é a ponta do iceberg, que fulano recebeu um dinheiro, que isso, aquilo, que ainda não se falou na consequência do vício causado por isso, porque está ali na mão, está apitando, estão chegando as notificações, a quantidade de pessoas que estão se endividando por isso. Quantas famílias vão perder um membro porque não pagaram valor, porque se endividaram, porque pegaram agiota, porque... Então, assim, vai muito além. E, mais uma vez, isso é permitido pelos governos, isso vai rodando, isso vai normatizando. Enfim, é isso, eu queria saber, interessa ao capitalismo pessoas que saibam gerir a vida financeira? Porque, como você disse, para mim é tão claro que essas pessoas descontroladas, que se endividam no cartão, que pegam empréstimos, que, enfim, fazem esse tipo de aposta e que se endividam e que é bom para o sistema ganhar dinheiro fácil. Aí eu pergunto, interessa ao capitalismo? O capitalismo é muito amplo, né? Então, assim, e no fundo,
todos nós somos, a gente faz parte do sistema. A gente pode ter uma mentalidade um pouco diferente e tal, mas a gente vive isso, a gente respira isso e já está imerso lá. Claro que aí abre margem para várias discussões, mas... Não, eu pergunto isso porque, assim, por que não ter educação financeira nas escolas? Por que não se trata mais disso? Aí eu pergunto, será que não é um boicote? Olha, para os bancos... Aquela teoria da conspiração, né? Para os bancos, por exemplo, eu vou tentar resumir muito uma historinha que eu gosto de contar. Você juntou um dinheiro, está muito feliz e foi lá botar o dinheiro no banco. Você não tem muito conhecimento, muito tempo para estudar isso. Como boa parte dos brasileiros, você botou R$10 mil na poupança. Já é contratual, está ali arredondando. Você vai ganhar nessa fase 0,5% ao mês. Você sai feliz da vida. Primeiro que você poupou, você já está à frente de mais da metade dos brasileiros e ainda vai ganhar um dinheirinho oriundo disso aí que você poupou. Beleza. Eu chego no banco, eu cruzo com você. Opa, não é coisa boa te ver, tal tempo que a gente não encontra. Ok, você deixou 10 mil no banco e eu fui buscar 10 mil porque eu me endividei. O banco, ele faz o quê? O papel de um agente, um negociador de dinheiro. Ele vai tirar o seu dinheiro e vai dizer, você quer 10 mil? Eu tenho aqui. Me paga 4% de juros ao mês. Eu digo, como bom brasileiro, qual é o valor da parcela? Não quero saber dos juros, eu não entendo dos juros. Né? O valor da parcela cabe no meu bolso. Então, eu pago todo mês 4% de juros ao banco. O banco pega os 4% de juros, te passa meio e fica com 3,5%. Numa segunda situação, tentar correr aqui, você chega lá e o banco diz, eu estou vendo que você já está aqui com 10 mil parado na poupança há um mês. Eu consigo te dar 1% ao mês. Você tem interesse? Você diz, 1% é o dobro, é claro que eu quero. Tá bom, você só pode tocar nesse dinheiro daqui a um ano. Eu vou travar ele por um ano, mas você vai ganhar 1% ao mês. Você diz, eu topo. Eu topo. O banco foi ativo aí no papel, ele te ajudou. Leandro, caramba, 4% de juros é muito alto. Se você se enrolou, se você se endividou, não vai ser legal para você. Se você tiver um terreno, uma moto, alguma coisinha que bota como garantia do empréstimo, eu consigo reduzir para 2%. Eu digo, opa, eu tenho uma motinha aí, dá para botar. Então tá bom, eu reduzo teus juros de 4% para 2%. Aí você diz, ufa, que bom. Aí eu te pergunto, qual é a instituição financeira ou qualquer empresa que visa ter lucro, que vai se preocupar em te orientar a investir melhor e a tomar crédito melhor? Na situação 1, o banco recebeu 4%, só te passou meio. Na situação 2, ele negociou para receber menos de juros ao invés de 4, 2, e te orientou a investir melhor. Em vez de receber 0,5%, recebeu 1%. Ele recebeu 2%. Te passou 1%, e eu não vou falar mais de números. Quem acompanhou, espero que tenha dado. Quem não, na segunda situação, só vai ganhar 1%. Ele reduziu muito o ganho dele. Instituição financeira, na prática, jamais vai ter interesse em que a gente invista melhor, tome crédito melhor. E muitas dessas empresas, né, e das grandes empresas que são donas de grandes negócios, são donas de outros também, que terminam por se retroalimentar. E o dinheiro, de um jeito ou de outro, cai ali. Cai na mão deles. E aí é muito do que acontece. Grandes grupos bancários e tal, os conglomerados, têm participação grande em grandes lojas. A pessoa vai lá, compra lá, não conseguiu pagar, se endividou e vai tomar o crédito para pagar o outro ali. Ela ganha numa ponta e na outra. Paulo, quando a gente fala, você precisa aprender a gerir o seu dinheiro. Parece fácil, assim. É só gastar menos do que ganha. Mas aparentemente não é. Senão 80% das famílias brasileiras não estariam endividadas. Então, quais são os principais erros que as pessoas cometem hoje ao gerir o próprio dinheiro? André, Leandro falou de uma coisa que é, assim, eu digo que é a principal, que é não dedicar tempo para isso. Então, se você tem um interesse, de fato, de sair disso, você precisa fazer diferente do que você já faz. Você não vai ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Como é que alguém gere o dinheiro sem dedicar tempo para isso? Então, a base do planejamento é o tempo. Você está endividado? Quais são minhas dívidas? É sentar um dia e ver o buraco em que você está, o tamanho dele, qual é a profundidade dele. O problema é que muitas pessoas não querem ver onde estão. Está naquela sensação de que é o negacionismo da própria situação. Ele não quer olhar. A fatura de cartão de crédito. Quanta gente não quer ver durante o mês e não adianta se esconder, porque ela vai vencer entre 1 e 30. E o pior, a pessoa não quer ver e também não tem a coragem ou, infelizmente, a possibilidade de dizer, eu vou deixar de usar. Exato. É dia 10, 12 ou 15 do mês, a maioria das pessoas só sobrevive porque tem um cartão de crédito.
Isso é uma coisa interessante. Eu morei 5 anos na Espanha e lá cartão de crédito não parcela. Para você comprar qualquer coisa parcelada, você tem que fazer um financiamento que é complicadíssimo e que a maioria das pessoas não faz. Só compra as coisas quando tem realmente dinheiro. Cheque pré-datado. Por que o Brasil não consegue? Por que o Brasil não consegue sobreviver sem o cartão de crédito? Você vê que ele é criativo para arrumar como se endividar, para poupar, né? Porque o Pix foi interessante, porque o Pix, ele, você chega no cidadão e diz, meu amigo, quero uma água de coco, né? Ou seja, no flanelinha, como for, né? Não importa. Ele diz, Pix você só paga se você tiver dinheiro na conta. Agora, o problema é que você pode ter o cheque especial na conta. Aí você paga no Pix pagando cheque especial. Aí lascou. Só que o cheque especial, ele não é obrigatório. O banco que lhe diz, não, você deve ter, mas você não precisa ter. Então, se você não quer nem experimentar e botar o pé naquela laminha, sai de cheque especial, tira ele, zera da tua conta. Mas o Pix veio de forma interessante. Mas você estava fazendo uma pergunta complementar. Perdão, André. Não, sobre isso, por que o brasileiro é tão difícil se livrar, né, do cartão de crédito, dessa possibilidade de comprar as coisas a prazo e ir rolando a dívida, enfim, infinitamente? Isso realmente é necessário? A gente só consegue ter acesso ao consumo através desse parcelamento, desse endividamento? O cartão de crédito, por muitas famílias, ele é usado como um complemento de renda. Complemento de renda, né? Então, quando a pessoa se vê ali, acabou o dinheiro na conta, é cartão de crédito que passa e parcela, porque a parcela fica pequenininha, então pode parcelar em quanto? 10, 12, 24? Parcela porque fica pequenininho, eu não vou nem sentir, mas próximo mês tem mais conta, provavelmente tem mais parcelamento, aí você pega um cartão para pagar com outro, e aí a coisa já vai virando uma bola de neve, até o ponto de que você não vê esperança de sair daquela situação. E aí, onde o buraco você vai cavando mais. Tem 2 estatísticas que eu aprendi com o tempo. Eu nunca vi isso em livro, não sei nem se no meu tem. Mas são interessantes. Assim, isso eu vi na prática. Primeiro, assim, muita gente hoje em dia só faz trabalho com quem investe. Então, assim, boa parte das pessoas que trabalham na área financeira querem trabalhar com investimentos. Poucas pessoas trabalham com quem está endividado ou quem está mais enrolado pelas mais diversas razões. Isso é até interessante, porque eu termino sendo indicado por parte do que eu trabalho por pessoa de vários lugares do país, né? Bacana, beleza. Com isso eu percebi que a cada 10 pessoas que estão enroladas ou endividadas, 8 a 9 tem cartão de crédito no meio, que é o que puxa para baixo. Sim. Então, assim, eu vi essa estatística também. Se você consegue eliminar o cartão de crédito da sua vida, só que isso não é fácil. Por quê? Porque depois que você já entrou no ciclo de dependência dele, e a depender do ciclo pode demorar muito para você sair, se um dia conseguir, ou você vai ter que tomar atitudes mais drásticas, você já se tornou dependente dele. Como dependente? Recebi dia 1, dia 12 acabou o dinheiro. Qualquer coisa, eu passo no cartão de crédito. O problema é, se você está passando no cartão de crédito porque não tem mais dinheiro, não passe mais nada, a não ser que seja alimentação. Alimentação é alimento, não é bar, não é iFood, é alimento. Eu preciso comer para viver. Saúde, porque eu preciso remédio, alguma coisa. E ter de transporte, que eu preciso pegar um táxi, um motorista por aplicativo, um ônibus, ou botar uma gasolina no moto no carro. É um presente, não tem dinheiro. É um passeio, não sei o quê. Você não tem dinheiro, não vá. O problema é que a gente não consegue dizer não. E o cartão de crédito abriu a porta para você dizer que sempre você pode, porque o limite dele é além do que recebe. Então, quem corta o cartão de crédito, mas milha, benefício, isso, aquilo, esquece. Porque você é isso não tem que dinheiro nem para pagar a fatura, né? Então, assim, conseguir segurar o cartão de crédito e tentar tirar ele de uma vez de sua vida, e como fazer isso? Com o dinheirinho que você tem guardado, se não tem guardado, quando receber um 13º, pelo menos, na pior das hipóteses, vai restringindo o uso ao máximo. Se necessário, é pegar um empréstimo que quite o cartão de crédito e tira ele da frente. Quem é radical nesse sentido sente um reflexo que é imenso. É bem grande. E a outra estatística, só para não dizer que eu falei de 2 e só soltei uma, mas é compras parceladas. Porque é muito comum. A fatura está dando tão alta que a pessoa diz, caramba, minha fatura o mês que vem já vai estourar. Já sei. Eu vou parcelar então. Aí começa, parcela. Quando você vê, em junho do ano que vem, você já está cheio de conta no cartão, que se você não usar ele, você já tem uma parte pendurada. Então, eu vi ao longo dos anos, com milhares de atendimentos, realmente, ao longo desses 10 anos, que quem tem até 10% da renda líquida, até 10% do que eu ganho, do que cai na minha conta por mês, em compras parceladas,
não se enrola. Então, eu diria que é um limite. Tenha, no máximo, 10% do que você ganha na soma de suas compras parceladas. No máximo. Então, quem está em dúvida aí, pega a fatura do cartão, soma quanto vai dar as parcelas. Se der mais de 10%... Se der mais de 10%, você dedicar tempo. Mais de 10%, o negócio errado, né? Vai pesar. Paulo, uma grande dúvida dos pais, né? É dar ou não mesada? E como dar? Boa. Se decidir dar, como dar? Olha, a mesada, eu vejo que muitos pais, eles limitam, restringem muito a educação financeira, ou pelo menos só direcionam a educação financeira dos filhos à mesada. Então, eu ouço muito falar que, eu estou educando meu filho financeiramente. Aí você está fazendo o quê? Estou dando mesada. Sabe? Parece que é só isso. Quando isso é só uma ferramenta, e é uma ferramenta que espelha a vida adulta. Por quê? Ela serve para que a criança aprenda a ordenar um orçamento. É isso. A fazer escolhas mais assertivas. Que é só uma parte da educação financeira, uma parte. né? A gente já falou sobre autorregulação emocional aqui. Isso é importantíssimo, não só para a educação financeira, mas para outros liames também da vida. Mas o fato é que a educação financeira, a mesada, ele é só uma ferramenta e você pode educar seu filho financeiramente sem precisar oferecer mesada. Ela não é um item necessário, embora seja recomendado, porque é onde a criança vai vivenciar as experiências com escolhas, que ela vai precisar saber ordenar e criar hábitos de poupança. Porque qual é a primeira coisa que você deve estimular a criança a fazer? Primeiro, ela saber de onde vem o dinheiro. Primeiro, papai, mamãe vai disponibilizar uma parte do que recebe de salário para que você aprenda a usar o dinheiro. Porque muitos pais falam, toma aqui, enfim, tantos reais, acabou. E a criança pega o dinheiro e vai fazer o quê com isso? Vai na banca, na venda e tal, a primeira coisa que ela faz é gastar aquele dinheiro, mas sim orientação. Então, o que você precisa fazer é orientar a criança. Filho, tudo bem, a escolha é sua de gastar, mas que tal a gente poupar? Não tem um brinquedo que você quer? A gente não está falando do seu aniversário, nem de outra data comemorativa. Você quer alguma coisa? Você quer passear num carrinho que tem no shopping? Vamos juntar um dinheiro? Vamos usar o teu cofrinho para isso? Para quando você acumular o valor suficiente, você usar o cofrinho para isso. A criança ela precisa de experiências de curto prazo para que ela possa desenvolver essas sinapses de que é bom poupar, de que ela vai conseguir ver algo bom naquele ato de poupar. Aí os pais dizem, eu estou ensinando meu filho, eu estou ajudando meu filho a acumular dinheiro para comprar o primeiro carro. Isso não pode ser um sonho da criança, um objetivo da criança. É um objetivo do pai, da mãe. Mas da criança não dá para ser. A criança precisa vivenciar. Você tem o dinheiro poupado um pouquinho. A primeira coisa, que é aquela história do pague-se primeiro, que é lançado nos livros, Robert Kiyosaki, O Homem Mais Rico da Babilônia, fala muito sobre isso também. Então, vamos guardar um pouquinho? Tu não quer aquela coisa? Vamos estimular, vamos fazer um planejamento? Tu guardando tanto por semana, porque aí dependendo da fase de desenvolvimento da criança, pode ser semanada ou mesada. Então, vamos separar por semana tanto quanto você ganhar. A primeira coisa que você faz é a gente separar para aquele desejo, aí pega um calendário, calcula junto com ela. O valor deve variar de acordo com a idade também? O valor varia de acordo com a idade, mas é uma métrica. Não é nada escrito em pedra, depende de muita coisa. Quando se fala de semanada, se costuma indicar uma métrica de R$2 por idade por semana. Por idade é por ano? Oi? Por idade seria por ano, 5 anos. Não, é R$1 por idade por semana. R$1 por idade por semana. Certo. Mas assim, é uma métrica. Digamos, meu filho tem 6 anos, ele recebe R$6 por semana. E dentro desses R$6 ele poupa 2 e bota 2 dentro da carteira dele. Eu não obrigo ele a poupar. Eu estimulo ele a isso. Se a criança não quiser, tá bom. Ela vai vivenciar as próprias escolhas. Ela vai gastar aqui, aquele planejamento que a gente fez para ela adquirir aquele bem de consumo ou aquela experiência, vai ficar um pouco mais para frente, porque é o que ela está escolhendo, sabe? Então, é promover essas experiências, entender, deixar que o filho vá à falência, porque a hora de ir à falência é agora, na infância. Quer dizer, o filho gasta a semanada dele ou a mesada dele toda em uma semana. Na segunda semana você tá aqui, tome mais. Ele não experimentou como é que é o impacto das escolhas dele, sabe? E é por isso que isso fazendo de maneira repetida vai internalizar na criança e fazer ela um adulto mais consciente quando a coisa realmente ficar mais séria, quando o peso das escolhas é muito maior.
Quando não tiver mais o papai e mamãe a recorrer, Exato. né? A gente tem um comentário de Alexandre César. Excelente debate. Parabéns a todos. Como se livrar do cartão quando um eletrodoméstico custa mais do que um salário? Um carro popular custa vários anos de vida. Poder de compra, inflação... Isso é muito boa essa pergunta dele, porque o cartão de crédito não é o culpado. Ele é um pedaço de plástico. Claro. A culpa é sua. Se você usa bem, se você usa certo ou não, ok, não é culpa. Não vamos procurar culpado, vamos procurar responsável. Eu entendo que ele quer dizer assim, né? A pessoa ganha um salário mínimo e uma geladeira custa R$3.000, né? E a pessoa precisa ter uma geladeira em casa. Quantas vezes na vida vai comprar uma geladeira? A cada 5 anos? A cada 10? O problema normalmente não está na geladeira. Eu entendo o que ele falou, ele faz sentido, tem razão. Eu tenho dificuldade tremenda em poupar. Eu tenho 2 filhos, ganho um salário mínimo, minha esposa faz uns serviços pontuais e tal. Nessa hora, tudo bem, o cartão de crédito faz sentido. Agora, se tornar dependente dele para as coisas que são básicas do dia a dia, eu preciso fazer alguns ajustes, porque senão meu mês não vai estar dentro daquilo que é a minha realidade financeira, porque eu estou sempre pedindo complemento ao cartão de crédito. Então, para a geladeira que quebrou e que eu não tenho condição, eu parcelo, é uma compra estratégica. Eu sinto que, além do meu salário, eu estou conseguindo fazer uns serviços extras fim de semana e eu vou conseguir comprar uma Smart TV para minha casa, um celular novo. Mas para isso eu vou parcelar, porque eu já estou acreditando que eu tenho um fluxo financeiro positivo para frente, então tudo bem entrar o cartão. Agora, a partir do momento que o cartão entra, porque, eita, fulaninha é o presente dela. Meu celular eu quero um novo, porque... Não, se é para necessidades e que você consegue se planejar e que vão cobrir, ok, é um caso extremo, é um caso que você consegue se organizar. Agora, quando entra na rotina parcelar, quando entra na rotina pendurar no cartão, porque eu não tenho dinheiro, aí é que o perigo vem. Mas em casos assim, como ele está trazendo, eu acho que são consequências que a gente... Olha, E que o grande desafio é esse, né? É você tomar consciência do que é necessário, do que você pode abrir mão. Era uma coisa que eu ia falar, que é você identificar o que é necessidade e o que é desejo. Eu preciso de uma geladeira, todo mundo precisa de uma geladeira, mas será que precisa ser de uma de R$3.000? Eu preciso de um celular, mas será que precisa ser um iPhone? Então, você identificar essa filigrana do que é uma necessidade e o que é um desejo, é importante que você traga. E eu tenho uma história até curiosa do meu filho, que a gente desenvolve isso na educação financeira dele, que eu trouxe até nas minhas redes sociais, que foi o fato dele gostar muito de futebol e a chuteira dele estava rasgada. Quando ele usou lá, tinha um furo na chuteira. E aí ele disse, papai, minha chuteira está rasgada, está furada. Aí eu disse, filho, então vamos procurar uma nova. Aí ele disse, eu queria uma da Nike. Eu disse, mas só pode jogar com a da Nike? Aí ele, não, mas eu gostaria que fosse da Nike, eu queria uma da Nike. E aí eu disse, então deixa eu ver se eu entendi. Você precisa de uma chuteira e gostaria que ela fosse da Nike, é isso? Ele fez, Então tá bom, papai vai levar você, vai ver se cabe no orçamento. Se couber, a gente compra. Se não couber, a gente tem certeza que vai encontrar uma chuteira muito mais bonita que a da Nike. Pode ser? Pode ser. Então, ali a gente trazendo esse repertório de comunicação, a gente vai ajustando para a gente até se autoconhecer, identificar quando o que a gente está querendo é de fato uma necessidade e onde é que entrou no desejo, sabe? Então, existe muito essa ponderação que a gente precisa fazer constantemente quando a gente está num mundo muito consumista. A gente precisa entender esse lado também. Leandro, está chegando ao fim já o programa, infelizmente. Eu sei que você lançou um livro recentemente. Queria que você falasse um pouquinho para quem é esse livro, quem gostaria de comprar, como faz, enfim, falar um pouquinho sobre o livro. Ótimo, maravilha. O nome do livro é o Verdadeiro Cash, né? Cash, na verdade, seria aí um acrônimo, né? Na verdade, ele traz aí C de conhecimento no cash, A de atitude, o cifrão de dinheiro mesmo e H de hábitos. Então, acho que se a pessoa se dedica um tempo, como a gente falou aqui, corre atrás de conhecimento, né? Ela toma a atitude, o dinheiro começa a circular e você ajusta, você corre atrás dos seus hábitos também, as coisas acontecem. É um livro, na verdade, numa linguagem muito simples, muito prática, muito direta. E eu tenho ouvido de vários clientes, ou de várias pessoas que acompanham o meu trabalho de alguma forma, que disseram que nessa hora parece que eu estou falando para essas pessoas. Então, é um livro para quem quer melhorar de vida financeira, para quem quer procurar mais equilíbrio, para quem está endividado e quer começar a equilibrar as contas, para quem já é equilibrado e não consegue poupar, passar a poupar, ou para quem já poupa
e sabe que se organizando melhor, tendo mais conhecimento, vai conseguir ir além. Então, é uma linguagem simples, na verdade, a ideia é que seja quase um livro de cabeceira, um manual para quem quer gerir melhor a vida financeira. Então, você vai encontrar desde a educação financeira para crianças, planejamento de viagem, como comprar moedas, você pensa em ir para um outro país, finanças para casais, o financiamento imobiliário, como acelerar da melhor forma, formas de você planejar, de poupar, questões do dia a dia que são inerentes às pessoas das mais diferentes idades. Então, é muito interessante. Quem tiver o desejo de comprar, está aí nos principais sites. Eu acho que uma referência, claro, hoje em dia é a Amazon também. Está nas principais livrarias da cidade. Então, você tem na Leitura, em todos os shoppings. Você tem na Livraria Jaqueira, na Imperatriz, em outras também. Qualquer dúvida, quem não encontrar, tiver interesse, suspeito para dizer o quanto está interessante, é só chegar lá no Instagram, Personal Financeiro. Você consegue saber também outras formas de adquirir. Olha, eu vou dizer, eu li o livro e quando eu estava lendo... Testemunho real aqui. Quando eu li o livro, eu coloquei uma xícara de café para mim e uma para ele. Porque parecia que eu estava conversando com ele de verdade. Eu tinha 2 xícaras de café que eu vou deixar uma de Leandro, que eu estou conversando com ele agora. Então é um livro muito bom, realmente, e serve muito de orientação para quem quer entrar nesse mundo e quer entender melhor o poder que as escolhas têm. Uma linguagem acessível, né? Porque eu acho que uma dificuldade grande de quem quer aprender é a linguagem, né? Que tem que ser como eu disse, eu acessível. suspeito. Sem economia, sem termos técnicos. É uma forma, bem da forma que a gente falou aqui. Quem não conhecia o trabalho, ou quem já conhece, vai ver que é bem dessa maneira. O feedback está sendo muito bom e é uma maneira mais de poder contribuir com mais pessoas. E gosta de ler? Maravilha, não perde tempo. Não gosta muito de ler? Invista seu tempo, porque a mudança vai requerer, e o livro, sem dúvida, é uma forma de... Para mim foi muito feliz, porque é uma maneira de traduzir um pouco do que eu queria, que eu sempre indicava muito livro de outros profissionais, e aí eu consigo reunir aquilo que eu vi ao longo desses 10 anos, que traz muito das dores, dos desafios das pessoas, e esse é o 6º livro, na verdade, né? Ele é o mais novo, porque os outros 5 são mais fechados, porque são voltados para a escola. A educação financeira para ensino fundamental 2 e ensino médio, mas a editora, a divulgação cultural, ela vem de forma mais direta para as escolas, através da Secretaria Estadual Municipal da Educação. Gente, muito obrigado, tá? Foi um prazer conversar com vocês. Voltem sempre, estamos abertos a mais debates. Muito importante esse debate. Uma boa noite para vocês. Uma boa noite para você que nos acompanhou até agora. Hoje a gente conversou sobre educação financeira. Eu sou Andréa Rocha e o programa vai ficando por aqui. A gente lembra que amanhã o Opinião fala sobre o uso de medicamentos e emagrecimento, com o apresentador Josimar Paraíba. Esse programa teve a direção de Ana Clara Reis, a produção de Andréa Rocha e Ricardo Araújo, o trabalho da estagiária Marília Ferreira e trabalhos técnicos de Alexandre Silva. Para você, uma boa noite e até amanhã. Opinião Pernambuco, de segunda a sexta, das 6 às 7 da noite, na Rádio Universitária FM 99.9 e Rádio Paulo Freire AM 820.